que seria boa prática em serviço de saúde? Como é que se aplica isso, né? Como é que eu digo, como é que eu posso falar o que vem a ser uma boa prática em serviço de saúde? Então, Luciano, a boa prática, né, a gente pode pensar ela exatamente, né, como eu falei, a gente tentar garantir a prestação de um serviço de saúde com uma qualidade mínima. E aí a gente pode pensar no pilar básico da qualidade em si, né? Da qualidade em saúde. A gente trabalhar, e a RDC ela se estrutura muito em cima disso, dos pilares de processo, estrutura e resultado. Legal. Tá? Então, se você destrinchar, né? Se você ler a RDC com atenção, você vai ver que ela vai falar desde do projeto básico de arquitetura da unidade, falando de estrutura. Desde a concepção inicial daquela unidade de saúde, que já vem da planta, né? Isso. Até o funcionamento. Isso, passando, né, pela questão dos recursos que você precisa ter ali, e aí você vai falar de recurso humano, você vai falar de recurso material, tudo ela vai tratar ali, e terminando com a parte de resultado, que ela vai trazer a questão do cálculo de indicadores, ela vai trazer, mas ela também vai falar de um resultado básico, que às vezes a gente vê que dentro da unidade não tem uma simples ouvidoria, né? Que querendo ou não, você consegue dimensionar se esse seu serviço está sendo prestado, se ele está chegando até o seu cliente de uma forma que ele entenda como um serviço de qualidade. Então, eu acho que resumidamente, a gente pode encarar boas práticas como isso, né? Uma garantia nem tudo vem escrito na legislação, né? Nem tudo. Se fosse, a gente ficaria aqui com livros e mais livros, porque tem detalhes que você tem que olhar. Realmente existe na legislação, mas aquilo ali tem um viés. E esse viés, como é que eu trato, né? Por exemplo, tem pessoas que estão nos ouvindo, eu acho muito importante, porque tem gestores nos assistindo diretamente e tem usuário. E assim, qual é o cuidado? A gente olha para os dois lados, né? A gente está falando sobre a 63, sobre segurança na prestação de serviço. Essa segurança vem de qualidade, como a Fernanda falou, vem da questão da segurança do paciente, aí vem o usuário. O usuário preocupa o quê? De entrar na unidade, fazer o seu procedimento e ir para casa em paz, né? E aí, no entanto, às vezes a gente vê casos como Fernanda e Eric citaram aqui. Então, quem é hoje que está nos ouvindo e é o usuário tem a preocupação de como é que está sendo prestado aquele serviço, já que ele não é especialista na área. Então, quando eu entro na unidade, essa unidade tem a preocupação de identificar esse paciente? Como é que é a identificação desse paciente? Então, eu entro, se eu não fosse especialista em nada e eu fosse um usuário simplesmente, talvez eu não prestaria tanto atenção nisso, mas a gente sabe que dentro das normas de boas práticas existe uma necessidade de identificação desse paciente. Eu entendo assim, que acho que um dos principais fatores críticos de sucesso é você... Porque o problema não é o que está escrito na norma. O problema é a interpretação da norma e o entendimento claro de que requisitos são esses que a norma exige. São os princípios. Então, eu acho que o principal diferencial na prestação de serviço de vocês é mostrar para os gestores, até por uma questão de ter a excelência na prestação de serviço, é mostrar para os gestores que requisitos são esses, onde esses requisitos eles estão dentro da norma e como fazer para atender. E os que não tiverem, porque assim, às vezes os gestores e às vezes os serviços de saúde, há uma preocupação muito grande em fazer um cumprimento de normas em si, né, Fernanda? Então, só que nós da Inovid, ao mesmo tempo que a gente olha para a norma, nós buscamos outras evidências, porque como a Nádia disse por vezes não tem algo na norma, mas tem o quê? Tem as boas práticas, tem os guidelines, tem os estudos científicos, onde a gente agrega isso àquele requisito e tenta desenvolver ali dentro da organização para que de forma ele garanta essa qualidade e garanta também para os órgãos fiscalizadores, e a gente não fala apenas só em vigilância sanitária, mas a gente fala em relação também ao CREMERG, ao COREM, ou a outros conselhos, o Conselho de Farmácia, por exemplo, e eles garantem que esses eventos estão sendo mitigados. O que significa? Estão sendo trabalhados dentro da organização. Assim, uma ferramenta que é super importante é uma questão de uma programação mínima, né? E aí a gente começa a também trabalhar numa questão de desconforto, né, do gestor. Então é importante a gente deixar claro aqui que a mudança de cultura, ele precisa existir, né? Então a cultura organizacional,
esse dono, né, da organização, seja o gestor, o administrador, que esteja introjetado nele a capacidade de ter o entendimento que nós não estamos ali apenas como fiscalizador, que nós estamos ali querendo muita coisa, não é isso. O nosso objetivo ali, de fato, é auxiliar e encontrar mecanismos, né, que de fato que ele consiga implementar dentro da realidade institucional, que é a transformação de algo que é legal e algo que vai ser o quê? Processual. E esse processo, como que está sendo mensurado? Né? Porque hoje o que a gente vê e observa que para a vigilância sanitária, por exemplo, não adianta mais ter apenas o papel escrito. Né? Precisa estar escrito, trabalhado já com resultados e tendo o quê? Esses indicadores sendo trabalhados dentro das organizações.